Boa noite, povo de Deus, família Betel, amigos, todos os que estão aí participando do nosso Tadel nesta noite. Deus abençoe sua vida e é com muita alegria que eu estou aqui para nós meditarmos, conversarmos sobre um assunto que vai treinar, que vai equipar, que vai abençoar cada líder, cada líder de célula, líder de ministério, líder na igreja, cada discípulo, cada um de nós cristãos que estamos nesse momento de crescimento, de avanço, de renovo, Que Deus te abençoe grandemente nesta noite com essa palavra, porque Deus certamente tem coisas maiores para fazer em você e através de você. Amém? Vamos orar pedindo ao Senhor que realmente nos abençoe nesse tempo? Pai querido, obrigado por esta noite, por esse tempo tão precioso que o Senhor separou para nós estarmos meditando nesta palavra, nesse tempo de treinamento avançado. Ó Pai, nós queremos ser cada dia mais equipados, capacitados pelo Senhor, e é por isso que nós estamos aqui, pedindo ao Teu Espírito que ministre essa palavra em nossos corações, nos ajudando a não apenas ouvir esta palavra, mas sermos praticantes desta palavra. Porque eu sei, Senhor, que quando nós praticarmos esta palavra, nós vamos, ó Deus, ser realmente um instrumento em Tuas mãos. Nós vamos levar, Senhor, não só bênçãos para nós, trazer bênçãos para a nossa vida, mas também abençoar o outro. Obrigado por cada um dos Teus filhos que estão participando deste Tadel, que o Senhor também esteja abençoando suas famílias, as suas vidas, e que o Senhor faça algo novo a cada dia, ó Deus, em cada líder, Senhor, em cada discípulo do Senhor. Ó Deus, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Queridos, nós vamos falar hoje sobre gestão. Sobre gestão, como administrar, como gerenciar as nossas células, o nosso ministério, a nossa igreja, os nossos discípulos, como ajudá-los a administrar também, a sua vida, a sua família, o seu trabalho, enfim. E nós queremos hoje meditar nessa palavra. O tema deste Tadel de hoje é lições de gestão que Jesus nos ensina. Hoje nós vamos ver algumas lições daquele que é o maior líder, que foi o maior líder, e que é o maior líder do mundo. Estamos falando de Jesus, Estamos falando de Jesus. Porque, queridos, ele sempre foi e será o nosso exemplo, Ele sempre será a nossa motivação para continuarmos, para avançarmos, para conquistarmos, porque ele nos deixou essa missão, fazer discípulos, transformar vidas através da vida dele, derramar Jesus na vida de outros. Então fica aqui até o final, que você vai descobrir algumas preciosas lições, de gestão, de como administrar com Jesus, com Jesus. Aprendemos com Jesus. No Novo Testamento, nos Evangelhos, nós vemos ali, os Evangelhos enfatizam Jesus Cristo em uma qualidade específica. Em Mateus, demonstra Jesus como rei. Em Marcos, como servo. Em Lucas, como homem. E em João, como Deus. Aquele que é soberano dentre todas as coisas, aquele que é grande e poderoso. Todos os evangelhos nos mostram, contudo, que Jesus era um líder exemplar. E é por isso que nós vamos, claro, não é só por isso, mas hoje falando, um treinamento para líderes, que nós vamos trabalhar este assunto de gestão que Jesus nos ensinou com a sua vida aqui. Claro que temos muito mais lições, mas vamos trabalhar só algumas nesta noite. E eu quero que você me acompanhe aí, anote aí, tá bom? Vamos lá. Todos os evangelhos, como nós falamos aqui, eles demonstram Jesus numa posição, numa postura, de uma forma. Ele conduzia e liderava com a autoridade de um rei,
Relacionava-se com todos que conviveram com ele, não importando, né, o nível social, não importando como que aquela pessoa estava, ele se relacionava com as pessoas de uma forma humilde, né, como um servo e a simplicidade de um homem. Ele comunicava-se com as pessoas impecavelmente. Ele sabia o que falar, como falar, o tom de voz, né? Ele sabia como se comportar, a postura dele nos ensina tantas coisas. Queridos, sem distinções e de uma forma excelente, Jesus nos ensinou, enquanto esteve aqui como homem, né, como esse grande líder, algumas lições realmente que nós temos que parar, prestar atenção e praticar, porque sabemos que se nós formos na direção que ele foi, nós também vamos ser bem-sucedidos. E ele disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Então, vamos seguindo aí nessa pegada, né? Jesus certamente foi o homem mais sábio e inteligente que já existiu. Sua conduta, sua postura, sua liderança nos serve como inspiração. Realmente um modelo para nós. Então, vamos ver 7 lições de gestão que a vida de Jesus nos ensina. Anote aí, 7 lições de gestão que a vida de Jesus nos ensina. Primeira lição que vamos aprender: uma vida em constante oração. Lá em Lucas 5,16 diz assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ou seja, ele sempre, né, quando nós lemos realmente os evangelhos, nós vamos ver várias vezes os textos narrando Jesus, né, tendo um tempo de oração, um tempo onde ele se comunicava com o Pai, onde ele buscava, né, a direção, onde ele buscava a orientação, onde ele buscava, né, realizar a vontade do Pai. E não tem como nós estarmos alinhados com o Pai, nós estarmos dentro, né, no centro da vontade do Pai, se nós não orarmos, se nós não nos comunicarmos com Ele. E Jesus nos dá esse exemplo. Então, como discípulo, todo discípulo, né, todo líder deve cultivar uma vida ativa de oração. Não podemos ser, como diz alguns, né, brincando, um líder 6 horas por mim. Não, nós precisamos orar. Né? Nós podemos até compartilhar necessidades e pedir oração uns aos outros. Isso não tem nenhum problema. Mas não podemos viver dependente de oração das pessoas. Nós é que precisamos orar. Nós é que precisamos buscar. Como ele diz aqui, Jesus estava em constante momento de oração com o Pai. Então nós precisamos cultivar uma vida ativa de oração, de comunicação, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos, queridos, fazer como Deus quer que façamos. E então não seremos bem-sucedidos na nossa caminhada, na nossa liderança. Não seremos bem-sucedidos se nós não estivermos alinhados com o Pai. Então, eu e você é que somos responsáveis, né, em estarmos nesse tempo de comunicação, de conhecimento, de busca, de entrega ao Pai. Nós é que precisamos fazer isso. Não podemos, né, nem devemos achar que outras pessoas possam fazer isso por nós. Aliás, já somos líderes e sabemos muito bem disso. Mas vamos lá. Apesar de ele ser o responsável por tomar decisões, quem? O líder, né? O discípulo, o discipulador, apesar dele ser responsável por tomar as decisões e instruir os seus liderados, é o Senhor quem entrega a visão, a direção, a estratégia de como deve ser feito. Então, a oração neste sentido é a chave
para que a gestão, para que a administração da célula, né, do discipulado, seja bem sucedido e caminhe de acordo com a vontade de Deus. Jesus sabia disso. Ele tinha essa convicção, ele sabia disso. E por isso é que continuamente ele estava em oração. E nos evangelhos, né, quando lemos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, podemos ver várias vezes Jesus se retirando, né, para orar. Ou seja, priorizando esse momento a sós com o seu Pai Celestial. Ele priorizando este tempo, ele mostrando para nós a importância de termos o nosso tempo a sós com Deus. Vamos aprender com Jesus, querido. Ele sabia que era do alto que vinha as forças, que vinha as estratégias, que vinha os próximos passos de como conduzir, de como lidar com cada situação que ele enfrentaria. Então, ele tinha que recorrer a quem? Ao Pai Celestial. Se era de lá que viria, né, tudo que ele precisava, ele tinha que recorrer ao Pai. E então vamos aprender com Jesus isso. Porque até hoje não tem outro meio de nós liderarmos, de nós conduzirmos, né, os nossos liderados de uma forma sábia, se não for buscando a Deus, buscando o nosso Pai Celestial. Se até o próprio Jesus, que é a palavra da vida, priorizava esse tempo de oração todos os dias, em vários momentos, como eu falei, o texto mostra isso, né? Quem somos nós para dizermos que não precisamos fazer isso? Nós precisamos, e muito, muito mesmo disso, queridos. Nós precisamos praticar a oração. Eu quero fazer uma pergunta e você não precisa responder. Aliás, é melhor você não responder aí no chat, ok? Você pode estar interagindo conosco aí no chat, mas essa pergunta é para você refletir nela e você trabalhar isso, né, nesse tempo que você precisa de estar com o Senhor. Como tem estado a sua vida de oração? Como está a sua prioridade com relação a isso? Então medite nisso e fale com o Pai sobre isso. Tire um tempo a sós e fale com Ele sobre isso. Vamos lá? Segundo ponto. Opa, peraí que meu despertador despertou aqui. Segundo ponto, queridos, mais uma lição, né, de gestão que nós aprendemos com Jesus é a excelência. Jesus tinha excelência, ele fazia tudo com excelência, ele era excelente. Tudo que ele fazia era feito com excelência. Quando ele curava, quando ele ministrava a palavra, né, ele fazia sempre com excelência. Quando falava bem. Quando curava completo, não fazia nada pela metade, ele sempre fazia com excelência. Quando libertava, fazia isso sem deixar sinal de escuridão, mas ele fazia sempre completo, com excelência, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ele ensinava com amor, ele repreendia com autoridade, conversava com plena atenção, doava-se por completo. E ele doou-se tanto que nós sabemos, como diz o texto de João 3,16, que ele deu a sua vida por nós. Então, ele fez tudo o que ele tinha que fazer aqui nesse tempo com excelência. E ele fez até o fim. Ele foi até o fim com excelência. Naquela cruz, Jesus, quando disse está tudo consumado, ele estava dizendo: Pai, eu fiz tudo o que precisava ser feito. Não fiz de qualquer maneira. Eu fiz com excelência. Queridos, que coisa linda, que coisa preciosa nós aprendemos aqui com Jesus. A sua liderança, a minha liderança, a nossa liderança precisa ser excelente. Porque nós temos o nosso modelo Jesus. Uma vez que ele fazia tudo para a glória do seu Pai e para cumprir
à vontade dele, quando eu e você entendemos isso também, que tudo que nós fazemos é para o nosso Pai Celestial e para o seu reino, queridos, a nossa gestão, a nossa administração vai mudar completamente. Quando nós entendemos que o que nós estamos fazendo aqui não é para nós, não é para os homens, mas é para o Pai, é para o Rei e para o seu reino. Então, queridos, a nossa administração, nosso envolvimento, a nossa garra vai mudar completamente. Você passa a entender, então, que tudo o que você faz, que tudo que acontece na Igreja de Cristo é para a glória de Deus. Então, você vai fazer da melhor forma que você puder. Da melhor forma que você puder. Então, ou seja, quando eu entendo que as finanças da igreja, o acompanhamento dos membros, né, que a liderança da célula, que o cuidado, o fazer os ministérios da igreja funcionar, a organização de um evento, a limpeza da igreja, cuidar do estacionamento, fazer a recepção, né, tudo o que eu faço, queridos, então tem que ser com excelência, precisa ser com excelência, porque não é para qualquer pessoa, é para o nosso Deus, é para o nosso Pai Celestial, é para o nosso Senhor, é para o nosso amado, é para o Rei dos Reis. Eu não posso fazer de qualquer maneira, eu preciso fazer da melhor forma. Quando nós entendemos isso, que eu não estou fazendo para qualquer pessoa, vai mudar a nossa forma de fazer realmente as coisas acontecerem. Tudo ultrapassa a mera rotina, o protocolo ou, apenas a aparência. As nossas ações sempre vão visar, sempre vão estar pautadas em engrandecer aquele que está sentado no trono, aquele que é digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Quando nós entendemos isso, queridos, aí não tem tempo ruim, pode estar chovendo, pode estar sol, pode ser a hora que for, eu vou fazer com alegria para a glória de Deus, para engrandecer a Ele. Eu não estou fazendo para qualquer pessoa. Então vamos mais uma vez aprender essa lição com Jesus, de fazer tudo com excelência, porque nós fazemos para aquele que é poderoso, aquele que é o nosso Senhor. Amém? A terceira lição que nós aprendemos aqui com Jesus é a lição da humildade e mansidão. A lição da humildade e mansidão. Olha só, Mateus 11, 29 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Queridos, que coisa poderosa, que palavra poderosa. Jesus era um líder com autoridade, mas isso não fazia dele um líder autocrático, um líder ditador, não, Ele agia com amor, com autoridade, mas com amor. E aqui nós aprendemos com Jesus. Então, não importa a posição que eu esteja, eu preciso ter um coração humilde e manso, porque aí sim nós vamos ver resultados poderosos, queridos. Porque quando nós agimos com humildade e mansidão, queridos, não tem quem, fique assim, entregue realmente. Não fique assim, com alegria, ou com seu liderado vai querer fazer também de tudo para estar junto com você e fazer as coisas acontecer. Na realidade, Jesus era humilde e manso de coração. E ele liderava com amor e ensinava sobre tudo por meio de suas próprias ações. Ele é e sempre será o nosso modelo. Ele não só falava com autoridade, com humildade, com mansidão, mas ele agia dessa forma. As suas ações, a sua postura era com humildade e mansidão.
Então, eu e você, nós, pastores, supervisores, líderes, discipuladores, devemos ter em mente que os nossos liderados, os membros da nossa igreja, que os nossos discípulos não são meros subordinados, mas trabalham e servem em conjunto para um único rei e um único reino. Então, quando nós entendemos que os nossos liderados e nós formamos uma equipe que nós acabamos de falar aqui, aonde nós vamos juntos trabalhar em favor do rei e do reino, queridos, nós vamos avançar, nós vamos conquistar este bairro, nós vamos conquistar esta cidade, nós vamos ser relevantes aonde nós estamos. A humildade é a principal característica que deve estar presente na conduta de um gestor cristão. Ou seja, na administração nossa como líderes, da nossa célula, do nosso discipulado, do ministério, aonde nós estivermos, querido, o que nós estivermos fazendo, não podemos esquecer isso, precisamos ser humildes. Amém? Quarta lição que aprendemos aqui, porque o tempo não para. Quarta lição que aprendemos aqui é temor a Deus. Jesus nos ensina a ter temor a Deus. O temor a Deus é outra grande lição de gestão que Jesus nos mostra. Ele nada fazia sem que fosse da vontade do seu Pai. E é assim que também nós devemos proceder. Devemos ser obedientes, devemos sermos tementes a Deus, submissos a Deus, para que a gente possa alcançar o sucesso na nossa gestão, da onde nós estamos trabalhando, seja na célula ou onde você estiver. Diferentemente de uma empresa comum, a igreja de Cristo é a casa do Senhor. Quando eu falo aqui a igreja de Cristo, naturalmente nós estamos falando agora, quando nós estamos falando sobre gerenciar, estamos falando não da igreja nós, mas estamos falando agora da igreja, o templo, o local onde nós estamos trabalhando, ou seja, na casa na casa anfitriã da sua célula. Nós estamos falando agora nesse aspecto, naturalmente a sua gestão deve ser realizada com zelo e com temor. Jesus zelava tanto pela casa do Pai, que em um momento, lá nos evangelhos, nós vamos ler daqui um pouquinho esse texto, fala que Jesus ficou irado de ver como as pessoas estavam tratando a casa do Pai, como eles estavam tratando o templo. E aí ele pega e fica nervoso e ele vai com autoridade mesmo, e dá um jeito naquela situação. Ele fala: ei, acordem, sejam tementes a Deus, E aí lá em João 2, de versículo 13 a 16, eu não vou ler todo o texto aqui, mas ele fala nesse texto que Jesus chegou e viu no pátio do templo algumas pessoas vendendo bois, ovelhas, pombas, e outros fazendo outro tipo de transação lá, com dinheiro, fazendo de uma forma qualquer dentro da casa do Pai, lá no templo. Então Jesus ficou nervoso e aí ele expulsou o pessoal lá do templo, E ele falou, que eu quero destacar aqui, que ele falou assim no final deste versículo, fala assim, parem de fazer da casa do meu Pai um mercado. O que Jesus está querendo nos dizer aqui? Parem de fazer da casa do meu Pai como se fosse qualquer lugar. E não é assim. Nós precisamos agir, aonde nós estivermos fazendo algo para Deus, seja lá no templo da nossa sede, na matriz, numa casa anfitriã de célula, numa casa onde estamos reunidos fazendo uma reunião, devemos também cuidar. Temos que fazer de tudo para que esse lugar seja um ambiente onde realmente a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus, ela seja notória. E agora trazendo especificamente para o templo onde nós congregamos, nós precisamos ter ordem e decência, queridos. Nós precisamos ter temor quando estamos na casa de Deus. Tem pessoas que chegam na igreja e talvez eles fazem lá o que eles nem fazem na casa deles. E aí
Aí nós, quando vamos limpar a igreja, a gente vê cada coisa. E eu quero aproveitar aqui e abrir esse parêntese aqui, para que nós possamos começar a mudar isso. Se eu começo a fazer, e você começa a fazer, e ensinar também os nossos liderados a como se comportar, queridos, nós vamos ter uma igreja, um ambiente agradável, um ambiente gostoso, um ambiente limpo, né? Organizado. Então, nos ajude nisso, né? Vamos cada um fazer a sua parte, né? Dentro do templo não é um local para que a gente fique. Você talvez leve, né, um lanchinho para o seu filho, porque é um tempo maior que ele vai estar ali. Ok, não tem problema, você pode dar um lanchinho para o seu filho, mas tenha um cuidado. Ou quando você está na sua casa, você dá lá um biscoito para o seu filho e o biscoito cai e fica ali esfarelado pelo chão, você deixa e fica por isso mesmo. Não, eu tenho certeza que você vai limpar, né? Vai cuidar. Então, vamos fazer assim também na casa do nosso Pai. Aliás, muito mais, né, nós devemos fazer na casa do nosso Pai. Então, às vezes nós vemos chiclete pelo chão, papel de bala, papel de biscoito espalhado, sabe? Copo de água que acaba entornando e aí depois a gente sai pisando e faz aquela sujeira. Vamos cuidar, vamos ter zelo pela casa do nosso Senhor, né? Por onde nós nos reunimos. Os nossos convidados, né, chegam. Já pensou se encontra um ambiente desse? Graças a Deus que Deus tem levantado, e eu quero também aproveitar e agradecer a todas as pessoas, a todos os nossos irmãos que têm ido com tanto amor e carinho, cuidar, limpar, né? Ajudar-nos nesse momento na limpeza da igreja, né? As células alguns irmãos têm se mobilizado. Eu sei que alguns líderes têm tido dificuldade com isso, mas tem tantos outros tantas pessoas que têm realmente ido e encontrado o prazer de poder também participar, de poder se envolver, queridos. Como é bom ver o grupo de pessoas ali junto conosco, sabe? Fazendo isso, cuidando da casa de Deus, sabe? Então, quando eu vou pra lá, que eu tô varrendo, que eu estou passando pano, que eu estou lavando o banheiro, sabe? Que eu tô tirando poeira, que a gente vai ver nos detalhes, sabe? A gente se importa com a casa do Senhor, se importa com os nossos irmãos, se importa com os nossos convidados. Nós queremos oferecer o melhor também para eles, né? Para que eles vejam que é um ambiente gostoso, agradável. Então, obrigada a todos vocês que têm ido, que têm, né, se colocado realmente também à disposição do Senhor. Muito obrigada mesmo, que Deus continue te abençoando, querido. E você que ainda não foi, não perde essa oportunidade não. Quando o seu líder fala, olha, essa semana é a nossa área que está na limpeza da igreja, vá, tire um tempinho e vá. Não é muito tempo. Se você não pode ir todo mês, vai pelo menos uma vez ou outra, mas vai. Você vai ver como é bom nós estarmos envolvidos, nós estarmos ali juntos, né? Cuidando. Eu falo junto, porque eu também faço isso. Muitas vezes, né, eu estou lá, sabe, tirando poeira, varrendo, passando pano, lavando banheiro. Nós também estamos envolvidos nisso. Então, vamos cuidar, querido, né? Vamos cuidar daquilo que é do Senhor, de uma forma com zelo, com dedicação e com amor. O dono da obra é o Senhor, né? O dono da obra é o Senhor. O dono da igreja, do templo, é o Senhor. Então vamos fazer da melhor forma possível. Amém? Que Deus te abençoe. Você que tem ido lá e tem cuidado com zelo, né? E você que ainda não foi, vá e tenha essa oportunidade também. Vamos lá, quinta lição, sabedoria. Jesus foi um homem de conhecimento, tanto que ele era chamado de conselheiro. A sua sabedoria era superior à de Salomão. E olha que Salomão era um homem muito sábio, mas Jesus era muitíssimo mais sábio. Enquanto esteve aqui, Jesus mostrou ter um conhecimento profundo das Escrituras, né? Da lei de Deus. Ele sabia todas a lei, né? Toda a Torá. Ele entendeu, ele sabia, ele conhecia, ele entendia, ele pregou e, por fim, ele cumpriu a palavra de Deus.
Sua sabedoria exalava de uma forma como ele se comportava, como ele se relacionava com as pessoas, nas suas respostas, né? Em como ele lidava com as situações, naquelas situações que ele era provado. Ele sempre tinha perguntas e respostas certas, né? Prontas, fazia ele se conduzia, né? Ele se portava de forma muito sábia. As histórias, as parábolas que ele contava, né? Ele contava para estimular as pessoas a compreenderem a palavra de Deus e gerar nelas o quê? Uma mudança de vida, uma transformação de vida. Então vamos aprender com Jesus. Líder, seja um líder sábio. Sabe, nós não sabemos tudo. Então nós sempre temos que estar buscando conhecimento. Quando você receber o estudo da célula, sabe, não deixe para minutinhos antes você pegar e dar uma lida ali, não. Prepare antes, né? Ah, pastora, mas é porque eu não tive... Olha, terminou o encontro da sua célula, já comece a orar ao Senhor pelo próximo encontro. Senhor, me dê sabedoria, me dê conhecimento, né? Me dê palavras de sabedoria, de conhecimento, para eu estar passando para os meus liderados, para os meus irmãos, para os meus discípulos, né? Então, queridos, vamos agir como Jesus, vamos buscar direto do trono do Pai sabedoria, sabe? Tem momentos que nós vamos ouvir alguém, vamos atender alguém, e a pessoa está falando, e eu estou ali, falando assim, Espírito Santo, o que eu vou falar para essa pessoa? Como que eu vou, né, ajudar essa pessoa? E aí eu começo ali ouvindo, mas também interagindo ali com o Espírito Santo para que ele me dê sabedoria, para que ele me dê discernimento. Então, vamos buscar no Senhor, né, como Jesus, sermos líderes, sermos pessoas que sejam pessoas sábias, Sexta lição que nós aprendemos com Jesus. Jesus tinha uma postura de líder. A Bíblia fala que quando eu era menino, eu agia como menino, e agora que sou homem, eu tenho que agir como homem, né? Ou seja, agora que sou adulto, eu tenho que agir como adulto. Então, querido, como líder, nós temos que nos posicionar como líderes. Nós temos que saber comunicar, temos que saber lidar com a autoridade que nós temos. Lembrando que um dos pontos que nós aprendemos hoje é a humildade e mansidão, né? Eu não posso também deixar que isso entre no meu coração, ou como diz alguns, vá para minha cabeça, achando que eu tenho que mandar, fazer e acontecer. Não é dessa forma. Jesus tinha a postura de líder. Todo líder deve saber, querido, se comunicar. E comunicar com firmeza, com autoridade, né, com amor, né? Temos que ter coerência com a postura que condiga realmente a nossa posição. Já pensou? Um líder agindo como bebê? Como um menino mimado? Cheio, como a gente fala, cheio de mimimi? Né? Cheio de não me toques? Né? Líder que a gente tem que colocar chupetinha na boca? Não, o líder ele está num nível mais alto do que o bebê, né? Vamos botar assim. O adulto está num nível mais alto do que o bebê. O líder também, ele está num nível mais alto do que os seus liderados. Então, vamos ter postura, vamos agir como líderes. Mesmo sem conhecê-lo, multidões se reuniam para ouvir Jesus falar. Porque ele falava com ousadia. Ele falava com um verdadeiro líder. Olha o que diz Lucas 4:32. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Queridos, dentro da igreja devemos seguir o mesmo princípio. Dentro da célula devemos agir com o mesmo princípio. Dentro do discipulado devemos agir com o mesmo princípio. Né? Como? Temos que comunicar bem, com autoridade, mas com amor também, né? Olha só, sem comunicação e autoridade, não há gestão bem-sucedida. Então, se você quer ter uma célula bem-sucedida, se você quer ser um líder bem-sucedido, você precisa comunicar bem, com autoridade,
né? Tendo essa postura firme de um líder, mas com amor, claro, sempre, como Jesus fez, com amor. E sétima lição que nós aprendemos com Jesus, para terminar aqui, discipulado e formação de novos líderes. Essa foi a maior e a mais brilhante lição de gestão que podemos pontuar aqui nesta noite de Jesus, né? Jesus fez de alguns homens que eram improváveis, que eram homens simples, pescadores, né? Ele transformou, ele levou esses homens a serem improváveis, homens simples, em grandes homens, em grandes apóstolos, que transformaram muitas vidas. Eles, queridos, transformaram a história da Igreja de Cristo. Então, olha só, como eu e você, né, se nós realmente fizermos como Jesus, agirmos como Jesus, gerenciarmos como Jesus, nós podemos levar pessoas simples que hoje estão na nossa célula, pessoas simples que nós estamos discipulando, a se transformarem, né, grandes homens e mulheres de Deus. Grandes homens e mulheres que vão transformar a história de muitas outras pessoas, de muitas famílias, né? Por que não dizer desta cidade? Então, esses homens simples que Jesus investiu na vida deles, né? Eles foram transformadores da história, apenas convivendo com Jesus por 3 anos. Não foi tanto tempo assim, foram uns 3 anos apenas. E eles fizeram uma revolução naquela época, né? O discipulado e a formação de novos líderes foi um legado maravilhoso, um legado lindo que Jesus deixou para nós e nos ensinou como fazer. Então vamos praticar aquilo que ele nos ensinou a fazer. O caráter de Cristo irradicava sabedoria, integridade, temor, completa confiança em Deus, autoridade, simplicidade e humildade. Jesus era para os discípulos tudo isso. E é para nós hoje também tudo isso. Jesus hoje quer cumprir, né, a missão dele, completar a missão dele através da minha vida e da sua vida. O cumprimento de tudo que estava escrito no livro dos profetas era que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nos deixou essas lições e muitas outras, claro, mas essas lições que falamos aqui hoje, para que nós também pudéssemos, querer transformar a nossa cidade, transformar vidas. Amém? Jesus zelava pelas coisas do seu Pai. E nós devemos zelar pelo cuidado, pela excelência, administração e gestão das coisas do nosso Senhor, do seu reino, né? Como que nós temos administrado, como que nós temos gerenciado a nossa célula, o ministério, os nossos discípulos, a Igreja de Cristo, como nós temos gerenciado, como nós temos administrado isso. Hoje nós temos a oportunidade de mudar a nossa postura e buscar em Jesus, que é o nosso modelo, que é a nossa inspiração, como fazer melhor para o nosso Pai Celestial e para o seu reino. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente, né? Que nós sejamos realmente esta igreja relevante, esta igreja que faça a diferença nessa cidade. Amém? Que Deus te abençoe, uma ótima noite para você, um beijo no seu coração e vamos que vamos, rumo aí a conquistar essa cidade para Jesus.